fechar o caminho da sua baliza, podem criar muitas dificuldades à nossa seleção. Início da partida, pontapé inicial dado por Cardinal, já uma perda de bola de Ricardinho. Não uma entrada muito feliz, mas rapidamente colmatado o problema pelo melhor jogador do mundo, o grande craque, a grande referência da seleção nacional, e conquistou logo nos primeiros segundos a primeira falta à seleção da Polónia. Cardinal no atraso para Pedro Cari, a bola chegou à guarda-redes Vítor Hugo, novamente Cardinal. Ele é dos 14 convocados o único pivô de raiz desta seleção, um jogador que tem uma importância muito grande na forma de atuar da seleção portuguesa, Rui. Sim, determinante na manobra da nossa equipa. Portugal muitas vezes estica o jogo a partir de trás, colocando a bola no seu pivô, fazendo depois com que a equipa suba em bloco em função da capacidade de Cardinal de segurar a bola. É um jogador determinante na manobra ofensiva da equipa. Sentiu-se muito a sua ausência no recente jogo que Portugal fez frente ao Brasil, por exemplo, nesse jogo amigável, no Arena Castelão, mas agora com Cardinal de volta, aqui está. É que, além dessa grande capacidade que Cardinal tem para segurar a bola, para permitir a subida da equipa em bloco, tem também uma capacidade de finalização absolutamente extraordinária. Não é por acaso, foi considerado o melhor pivô da melhor liga de futsal do mundo, que é a espanhola. Joga no Inter Movistar, juntamente com Ricardinho, estão nessa equipa desde 2013. São também as duas principais referências, numa equipa também ela já preenchida com grandes referências do futsal espanhol, numa altura em que Portugal tenta de alguma forma assumir o jogo, insistir. Aqui há uma reposição para um lance acrobático de Ricardinho que ainda faltava bastante para chegar à bola. Não terá sido porventura até a melhor abordagem ao lance. Sim, aqui uma tentativa do pontapé de bicicleta por parte de Ricardinho. Muita atenção a este tipo de lances. Portugal é porventura, e aqui está agora Ricardinho, a não conseguir fazer ali o amorti para a entrada de Cardinal. Portugal é porventura uma das melhores seleções do mundo a explorar as situações de bola parada. Vamos ter a oportunidade, com toda a certeza, ao longo deste torneio de apuramento, de ver muitas situações em que Portugal vai criar perigo, inclusive chegar ao golo através de cantos, através de livros laterais. São situações muito bem trabalhadas por parte de Jorge Brás nesta seleção. Jorge Brás, que não teve muito tempo para preparar estes 3 confrontos, foram 5 treinos em apenas 3 dias, mas é o que permite o calendário, porque ainda no passado fim de semana jogou-se para o campeonato. Sim, mas é uma equipa repleta de jogadores que já se conhecem há muito tempo, jogadores que jogam juntos há muitos anos. Quando olhamos para este 5 inicial, por exemplo, percebemos de imediato que todos os jogadores estão já acima dos 30 anos, à exceção de João Matos, que nasceu em 87, todos os outros já com mais de 30 anos, todos eles habituais nesta seleção, conhecem-se muito bem, jogam praticamente de olhos fechados, têm uma estratégia muito bem trabalhada, e isso ajuda de que maneira Jorge Brás a preparar a equipa. E agora mais um lance, ou diria até o primeiro lance de algum frisson, junto à baliza da Polónia, com um remate de Cardinal a sair ao lado, ainda assim um lance que levou a algum perigo junto à baliza da seleção de leste. Primeiros minutos, 2 minutos cumpridos da primeira parte, não dá ainda para aferir grande coisa, pelo menos perceber que Portugal quer assumir esse favoritismo que os jogadores e também o selecionador foram de alguma forma assumindo e verbalizando durante a semana antes desta partida e antes deste grupo de qualificação, mas é preciso mostrar lá dentro que Portugal é melhor. Sem dúvida. Aquilo que se preconiza para este jogo com a Polónia, por exemplo, é que a equipa polaca consiga resistir durante os primeiros 5, 10 minutos ao assalto inicial da seleção portuguesa. É natural que assim aconteça, a não ser, claro, que surja um lance de 1 para 1, desequilíbrio que permita a Portugal chegar ao golo mais cedo, mas acredito que esta seleção da Polónia, depois dessa fase inicial em que poderá eventualmente até resistir ao assalto da equipa portuguesa à baliza de Kriska, inevitavelmente acabará por quebrar, porque em termos físicos é muito desgastante estar permanentemente a correr atrás do adversário, atrás da bola. Portugal consegue protagonizar estes movimentos de carrossel ofensivo muito rápidos, com grande dinâmica, e torna-se difícil ao adversário aguentar durante muito tempo esta pressão. Deixa-me dizer, Pedro, só que 2 apontamentos muito rápidos. Não há um jogador, à exceção de Bebé, o guarda-redes, que esteja sentado no banco. Estão todos de pé a fervilhar. E atrás do banco de suplentes de Portugal está o adversário domingo. A Roménia veio assistir ao jogo de Portugal.
Roméria, que vai jogar ainda esta noite com a Noruega, jogo a ter início às 20h30. Portanto, de alguma forma, este Portugal-Polónia é o pontapé de saída para esta fase de qualificação. Aqui um lance em que Cardinal fica a pedir falta. Parece-nos ter havido contacto do jogador polaco, mas a dupla de árbitros assim não entendeu. De qualquer das formas, a bola já está novamente na posse da seleção portuguesa. Ricardinho. João Matos a tentar a devolução ao número 10 de Portugal, mas para já não parece haver muito espaço nem muitas falhas por parte da seleção da Polónia. Sim, elas vão começar a aparecer, inevitavelmente. A equipa que Portugal tem neste momento dentro das 4 linhas, além do já citado Cardinal, que joga vincadamente na posição de pivô, tem 3 jogadores com grande mobilidade, 3 jogadores que são praticamente universais, fazem todas as posições em campo. Vemos agora, por exemplo, o Ricardinho na posição mais recuada, a distribuir jogo, João Matos e Cari nas posições de alas, e repare-se como de repente tudo muda. Temos Ricardinho a cair numa ala, Cardinal é ele a vir mais atrás para distribuir jogo, João Matos e Cari trocando de alas. Portanto, isto é uma situação que vai ocorrer muitas vezes durante o jogo, devido à grande capacidade técnica e tática dos nossos jogadores. Agora, mais uma falta sobre Cardinal. Há pouco, concordo contigo, parece-me ter havido ali contacto, o árbitro não assinalou. Agora sim, a segunda falta para a equipa da Polónia, e esta situação, como é evidente, não é uma situação de pormenor. É muito importante porque, como todos sabemos, a partir da 5ª falta, Portugal passará a beneficiar de um livre direto de 10 metros sem barreira. Para já a barreira de 2 homens, há o guarda-redes e mais 2 homens junto à baliza. Ricardinho para bater. Deixa para Cardinal, o toque e o golo! Golo de Portugal! Golo Cecílio. de Cecílio, que acabou de entrar há pouco tempo no jogo, nem demos por ela, por assim dizer, de alguma forma, mas falávamos que não havia erros defensivos e esqueceram-se completamente, da mesma forma que nós não demos pela entrada de Cecílio, parece que a Polónia também não. Claro, e esse é mesmo o objetivo deste tipo de situações, estas substituições em situações de bola parada, com a seleção adversária aqui num momento de distração, a não perceber que entrou um novo elemento dentro das 4 linhas, fica solto de marcação e depois ali com toda a naturalidade, Ricardinho a deixar o livre para Cardinal, Cardinal a assumir a marcação, a encontrar Cecílio, um golo fácil, tudo isto muito trabalhado. Cecílio, que é o jogador mais jovem da seleção portuguesa, tem apenas 22 anos, numa altura em que agora Pedro Cari, também pela direita, em boa posição, acabou por não acertar na baliza de Kriska. Lá está, a resistência da Polónia durou apenas 4 minutos, Portugal já chegou ao golo inaugural e se tudo correr dentro da normalidade, a partir de agora tudo fica mais fácil. O mais difícil frente a estas equipas é precisamente furar a muralha defensiva num primeiro momento e a partir daqui será porventura mais fácil alargar o marcador. A toada mantém-se, Portugal continua com posse de bola. Cardinal, e aqui nova falta, terceira falta e ainda não atingimos o 5º minuto de jogo. Terceira falta para a Polónia. Uma situação que vai ser com toda a certeza determinante no decorrer da partida. Agora Pedro Cari a deixar para Ricardinho, remate de letra, Pedro. De letra, é difícil explicar quanto mais executá-lo. Temos agora aqui a repetição, uma jogada fantástica, Cardinal a encontrar Cari no flanco oposto, Cari ali a amortecer para Ricardinho e Ricardinho com um remate de letra, pé esquerdo, a fazer a bola passar por cima da bola. Bola para Cecílio, deixa depois para trás para Bruno Coelho, que também já entrou na partida. Bem cedo o Jorge Brás começa a fazer alterações. Aqui a tentativa de combinação, mas o corte da defesa da Polónia. Crisel, passe disparatado, reposição de bola para Portugal. António Barbosa, o público de alguma forma vai embalado por esta entrada da seleção portuguesa. Exato, gritaram golo com muito entusiasmo, mas para já estão mais calminhos, estão atentos, muito atentos às jogadas de Portugal. Dizer que para estes 3 jogos as entradas são gratuitas, ainda que através de um convite, numa altura em que é assinalada uma falta de Ricardinho, não estaria... A marcação incorreta deste lance. Não estaria ali... que a bola não estaria parada no momento em que Ricardinho ou em cima da linha, porventura. efetuou a recolocação da bola dentro das 4 linhas.
Agora um lance de algum perigo em que ali o número 10, o Krakzik, acabou por ter momentaneamente algum espaço para poder rematar, que prontamente os jogadores da seleção portuguesa evitaram sequer o remate à baliza de Vítor Hugo. Foi Ricardinho também, o número 10 da seleção nacional. E neste momento temos um jogador do Sporting Braga em campo, Tiago Brito, 2 jogadores do Benfica, Bruno Coelho e Cecílio, e ainda Ricardinho, que é o único, além do guarda-redes Vítor Hugo, que se mantém do 5 inicial. Ricardinho, mais uma vez a perder a bola. O Ricardinho tem já tentativas de 1 para 1 que não têm sido muito bem sucedidas, e ele, nesta altura, a dar o lugar a Arnaldo, ele que é o capitão e também o jogador mais veterano desta seleção, 36 anos. Arnaldo, uma das grandes referências da seleção nacional. Sim, o recordista de internacionalizações desta seleção, um jogador com uma história fantástica ao serviço da seleção nacional, ao serviço do Benfica, do Freixeiro, joga neste momento em Itália, um jogador com uma carreira repleta de êxitos e que continua aqui a emprestar toda a sua experiência a uma seleção que eu não diria que está numa fase de transição, mas apresenta aqui elementos novos em relação a uma geração dourada de um passado recente do futsal português. E neste momento aquilo que vemos dentro das 4 linhas é uma equipa muito mais dinâmica, uma equipa a jogar sem pivô, um modelo completamente diferente, um modelo com 4 jogadores, todos eles capazes de efetuar todas as posições do terreno, e vamos com toda a certeza verificar muitas mudanças de posição, constantemente os jogadores a fazerem circular a bola entre si, a protagonizar aqui um carrossel de mudanças posicionais com o objetivo único de baralhar as marcações dos jogadores polacos. Vamos ver se Portugal consegue desta forma dilatar o marcador, porque o número de golos marcados pode ser decisivo para o desfecho da classificação neste grupo. Novo remate à baliza da Polónia, desta vez Bruno Coelho. O remate a ser defendido com a perna direita pelo guarda-redes polaco. Reposição, canto para Portugal do lado esquerdo. Para o mesmo Bruno Coelho executar. O árbitro vai ali chamar a atenção. A pedir para limpar o piso, o guarda-redes da Polónia foi ao chão e naturalmente fica ali o suor do jogador e pode provocar lesões, pode provocar que os jogadores escorreguem de forma inadvertida. Isto é sempre uma situação que convém precaver para evitar lesões, para evitar outro tipo de situações mais graves. Aquele jovem que ele está vai ter que estar atento ao longo da partida para não ter que ser constantemente o árbitro a pedir a sua intervenção para limpar o quadro. Há pouco vimos um dado estatístico 9-1 em remates para Portugal, o que de alguma forma exemplifica bem aquilo que tem sido o jogo até agora. Sim, é um reflexo da superioridade nacional. Repara mais uma vez aqui aquilo que estávamos a dizer há pouco, os lances de bola parada trabalhados, constantemente a bola a passar de um flanco para o outro, bolas aéreas, a solicitar o remate em posições laterais, em situações de remate cruzado. Portugal tem excelentes rematadores, quer do lado direito, quer do lado esquerdo. Não me canso de dizer, isto é uma situação muito trabalhada por parte de Jorge Brás. É uma situação que já há muitos anos que se verifica, por exemplo, no futsal espanhol, o aproveitamento deste tipo de lances, porque durante muito tempo em Espanha a reposição de bola nas linhas laterais era efetuada com a mão e isso permitia lances de grande espetacularidade, com remates de primeira, com a bola no ar. De então para cá, essa regra já foi... Aqui há um lance em que, muito bem, e Fábio Cecílio conseguiu, no meio de 2 adversários, segurar a bola, progredir e ganhar mais uma falta. A 4ª falta da Polónia. Ainda não chegamos a meio da primeira parte. Precisamente. Agora numa altura em que a dupla do Inter Movistar regressa às 4 linhas, Ricardinho e Cardinal, provavelmente vamos ver mais um lance estudado, mais um lance de bola parada, um lance trabalhado, um lance de laboratório, digamos assim. Vamos ver como é que Portugal vai trabalhar esta situação. Ricardinho vai bater, pé esquerdo, bola tocada para Tiago Brito e depois o desvio ali de Cecílio, mas a bola saiu com pouca força e à figura do guarda-redes da Polónia. Sim, desta feita não resultou em gol, mas mais uma vez aqui a demonstração do muito trabalho realizado por esta equipa técnica com estes jogadores que com toda a certeza tentam interpretar na íntegra tudo aquilo que lhes é solicitado neste tipo de lances. Portugal novamente agora ao tiro, grande defesa do Kriska
O remate foi de Tiago Brito, jogador do Sporting de Braga, formado no Freixeiro. Um remate cruzado, ia ao ângulo superior esquerdo da baliza polaca. Sim, ali pé esquerdo na bola, uma meia distância fantástica, mas o guarda-redes polaco muito atento a protagonizar aquela que é, até ao momento, a defesa da tarde. Como eu dizia há pouco, entretanto em Espanha as regras também mudaram, a recolocação de bola em campo também já é efetuada com o pé, mas ficou esse histórico de trabalho, de lances de bola parada, que Portugal soube importar muito bem para o nosso futsal e neste momento somos exímios na exploração deste tipo de situação. Isso era numa altura em que o futsal ainda não era homogeneizado em relação às regras com que devia ser jogado em todo o mundo. Nesta altura a FIFA tomou conta e de alguma forma agora padronizou aquilo que devem ser as regras da modalidade. Sim, porventura essa terá sido a última das regras que sobraram do futsal espanhol, que é neste momento a par do Brasil, a par dos países de leste, e com Portugal e Itália aqui também à espreita. São as grandes potências do futsal mundial. Sem dúvida nenhuma é a liga mais forte, é a liga onde querem estar os grandes jogadores, é a liga onde estão, já o referimos há pouco, Ricardinho e Cardinal, e são as estrelas, ou das estrelas maiores dessa liga, o que não deixa de constituir um enorme motivo de orgulho para todos nós. Tenta sair a Polónia da sua zona defensiva, pressão muito subida da seleção nacional e de alguma forma já estamos quase a atingir a metade da primeira parte e ainda não vimos uma jogada levada de trás para a frente, por assim dizer, da seleção polaca, numa altura em que Portugal faz o segundo golo de Tiago Brito. Tiago Brito a desviar ali ao segundo posto uma bola, mais uma vez, reposição de bola, lance trabalhado e a Polónia ficou a ver. Para Pedro, mais uma vez um lance estudado, inaceitável esta desatenção do jogador polaco a permitir que Tiago Brito surja ali junto ao segundo posto a fazer a emenda para o segundo golo da seleção portuguesa, mas lá está, 2 golos, 2 lances de bola parada, 2 lances trabalhados, muitos outros irão surgir, estou certo, ao longo deste torneio de apuramento, e creio que ainda hoje, frente à Polónia, Portugal vai fazer valer em mais ocasiões esta sua capacidade tremenda no aproveitamento deste tipo de lances. Tiago Brito, que é dos mais jovens, tem 24 anos, é apenas a sua 17ª internacionalização e apontou aquele que foi o seu 4º golo com a camisola das Quinas. Agora a Polónia a tentar responder, mas justamente Tiago Brito no corte, a tentativa de contra-ataque saiu gorada, ainda assim a reposição pertence à seleção nacional. Numa altura em que temos também Fabinho, já dentro das 4 linhas, jogador do Sporting, Joe também já dentro do campo, também jogador do Sporting. Lá está, a superioridade de Portugal é de tal ordem que permite que Jorge Brás esteja permanentemente a mudar os jogadores dentro das 4 linhas e acredito que todos eles vão ter oportunidade ao longo deste torneio de apuramento, todos eles vão realizar muitos minutos, até porque este será, porventura, um grupo muito próximo daquele que Jorge Brás quererá levar ao Mundial da Colômbia no próximo ano, também ao Europeu. 2016 será um ano em cheio para esta seleção, não só com o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo, mas também com a fase final do mesmo e também com a fase final do Campeonato da Europa. Será um ano tremendo para a seleção portuguesa de futsal. Um ano muito preenchido, um calendário que a Federação tem preenchidíssimo, mais vão ter os jogadores que, para além naturalmente de jogar na Seleção Nacional, têm os compromissos com os seus clubes e naturalmente as competições nacionais vão ficar interrompidas quando destas exigências da Seleção Portuguesa. Sim, além das competições nacionais, o Benfica também garantiu recentemente o apuramento para o Final Four da UEFA Cup, que é mais um objetivo assumido pelos responsáveis encarnados para a presente temporada. De resto, quer Benfica, quer Sporting, sempre que marcam presença nessa competição, têm conseguido resultados positivos, têm conseguido chegar a fases muito próximas da fase final ou mesmo do play-off final. Golo de Portugal, lance individual de Cardinal. Ele que já não é a primeira vez que tenta alvejar a baliza da Polónia e desta vez descaído para a esquerda acabou por fazer o gol que ainda bateu no adversário, mas não evitou que aos 10 minutos, ou seja, a meio da primeira parte, Portugal já consiga 3-0, uma vantagem que diz muito daquilo que porventura vai ser o resto do jogo. Sim, mas é um gol tremendo, Pedro. Repara a forma como Cardinal consegue tirar um adversário do caminho com aquelas 2 fintas de corpo e depois pé esquerdo na bola, remate cruzado, remate muito forte a impedir
que o guarda-redes pudesse fazer o que quer que seja para evitar o terceiro da Seleção Nacional. E agora aqui a primeira falta para Portugal, Fabinho. numa altura em que a Polónia tem já 4 faltas e numa altura em que, a continuar assim, dentro de pouco tempo teremos Portugal a ir para a marca dos 10 metros. Livre nas imediações da área portuguesa vai ser Crisel, número 13, para bater o livre. Fabinho e Cardinal estão numa barreira de 2 jogadores. Há uma primeira simulação, mas a bola nem sequer entra na área portuguesa. Sim, Portugal também muito bem a defender este tipo de situações. Normalmente quem trabalha bem as situações de bola parada ofensivas tem também uma capacidade de interpretação daquilo que o adversário pode fazer nesse tipo de situação e tem também uma capacidade de contrariar esses lances, uma capacidade superior, digamos assim. Portugal, neste caso concreto, é certo que os jogadores polacos também não interpretaram este lance da melhor forma, mas Portugal claramente a posicionar-se de forma muito assertiva, muito efetiva perante a jogada da Polónia. Novamente Cardinal a tentar fazer o gol, estava em excelente posição para conseguir, desta vez não conseguiu ultrapassar Kriska. Ricardinho, a bola novamente em Cardinal. Joe. Ricardinho, bem, a passar no primeiro remate, a bola foi novamente defendida pelo guarda-redes polaco, mas Portugal mantém o ataque numa altura em que há um jogador que está a precisar de assistência, queixa-se da coxa esquerda, é o número 3, o Wojciechowski, complicado dizer o nome dos jogadores polacos, Wojciechowski, ele foi... Há aqui o remate, estamos a ver na repetição, ele depois da bola vir do guarda-redes terá tocado ali, tocou seguramente ali em Joe. Sim, e não ficou bem tratado. Um embate com Joe na tentativa de manter a posse de bola para a equipa portuguesa. Vimos ali um primeiro cheirinho da magia de Ricardinho, a conseguir tirar um adversário da frente e depois a tentar o chapéu ao guarda-redes polaco. Não saiu bem, foi com o seu pior pé, o pé direito, apesar de Ricardinho ter capacidade para finalizar com ambos os pés. O seu pé esquerdo é claramente o melhor. É o pé mágico. Precisamente, e aqui a tentativa de finalização, a picar a bola por cima do guarda-redes com o pé direito. O chapéu saiu com a aba demasiado estreita, digamos assim. Ricardinho, que ainda na terça-feira estava engripado. Entrevistámo-lo para a TV24, para a TVI naturalmente, e ele ainda estava engripado, mas ele apenas não efetuou o primeiro treino desta concentração. Numa altura em que a Polónia está com perigo, junto à baliza de Portugal, foi Gladczak que rematou, a bola bateu ali na cara de Vítor Hugo, que justamente ficou a queixar-se. Sim, Vítor Hugo ali de forma corajosa a manter a sua posição junto ao poste. É ali que o guarda-redes tem que se manter em situações de finalização tão próximas. Vítor Hugo é um guarda-redes especialista neste tipo de lances. Aqui está, vamos rever. Para já aqui esta colocação de bola excelente Jogo por direto. parte do guarda-redes. Depois aqui Vítor Hugo a manter a sua posição. É uma forma, aquilo que Vítor Hugo fez neste lance é muito semelhante àquilo que ele costuma fazer, por exemplo, no momento de defender grandes penalidades. Mantém a sua posição vertical, oferece o corpo ao esférico de forma corajosa e foi aquilo que acabou por fazer, mas naturalmente isto acaba por ter algumas consequências físicas. Melhor do que ninguém, Vítor Hugo conhece-as, mas está disposto a isso em benefício da equipa. Numa altura em que o jogo está parado para a assistência que está a ser prestada ao guarda-redes português. José, vamos rever o último golo, porventura um dos mais vistosos dos 3 que Portugal marcou até esta altura. Um trabalho individual de Cardinal, muito bom, jogador português do Inter de Movistar, uma das grandes referências desta seleção. Canto para a Polónia. O remate a não sair, a possibilidade de Portugal tentar sair em contra-ataque, mas muito bem Zastatnik a evitar o contra-ataque e a manter a posse de bola na seleção polaca. Mas realmente a pressão que Portugal exerce logo à saída do meio-campo polaco, a baralhar completamente e a estragar aquilo que a Polónia poderia eventualmente ter traçado do ponto de vista ofensivo para este jogo. Sim, Pedro, e isso é uma das notas de destaque. Agora aqui uma desatenção de Cardinal, acontece, a bola a fugir ao pivô nacional, a permitir ali um contra-ataque, mas a equipa a reposicionar-se de forma célere e eficaz. Como eu vinha a referir, uma das coisas que mais, e agora mais um momento de magia de Ricardinho, podia ter sido o quarto. Tem estado bem o guarda-redes polaco, ainda com 3 golos sofridos.
Sim, vai fazendo o possível para tentar evitar que o resultado seja ainda mais dilatado. Mas aquilo que se nota nesta seleção, e já de algum tempo a esta parte, é que todos os jogadores têm uma preparação física assinalável. O futsal tem evoluído muito nos últimos anos, sempre foi uma modalidade muito veloz, uma modalidade que exige grande capacidade física, mas nota-se claramente que os jogadores que hoje compõem este grupo muito restrito dos melhores jogadores portugueses da atualidade, é um grupo de trabalho muito profissional, muito forte do ponto de vista físico, com uma preparação acima de qualquer suspeita. É certo que já não há um André Lima, não há um Costinha, não há um Joel Queiroz, jogadores que marcaram a história do futsal nacional, mas esta equipa consegue fazer esquecer algumas lacunas, precisamente com este grande profissionalismo, com esta grande capacidade de trabalho, jogadores muito fortes do ponto de vista físico e muito bem trabalhados por uma equipa técnica comandada por Jorge Brás. Uma seleção que o próprio treinador português já assumiu estar em fase de renovação. Temos alguns jogadores, aliás, referiste-o que boa parte do 5 inicial era composta por jogadores acima dos 30 anos. Ricardinho e Cardinal, por exemplo, ambos têm 30 anos. E se virmos isto numa perspectiva de Mundial, porventura este será o último Mundial em que poderemos contar com estes dois expoentes máximos da modalidade em Portugal na plenitude das suas faculdades. O próximo Mundial é daqui a 4 anos, eles já estarão 34. Sim, vamos ver. O futsal é uma modalidade que por vezes permite que os jogadores consigam manter-se ao mais alto nível até mais tarde. Veja-se o caso, por exemplo, de Pedro Costa, que neste momento está no Japão ainda a protagonizar excelentes temporadas. Provavelmente será a última época da sua carreira, deverá abraçar a carreira de treinador por terras nipónicas, mas é um jogador que tem vindo a manter-se ao mais alto nível e já numa idade avançada. O próprio André Lima acabou por terminar a carreira devido a uma lesão no joelho direito que impediu que continuasse ao mais alto nível, mas era um jogador que ainda apresentava índices físicos muito elevados. O futsal permite essa situação. Aliás, hoje em dia, qualquer modalidade, inclusive o futebol de 11, se os jogadores tiverem um cuidado especial e acrescido com a sua condição física, com o estilo de vida que levam, com os hábitos, com a alimentação, podem naturalmente prolongar a sua carreira até mais tarde, e acredito que estes jogadores vão conseguir fazê-lo com toda a certeza. Numa altura em que no campo estão também agora Ré e Mário Freitas, os dois únicos jogadores que ainda não tinham entrado, portanto agora à exceção de Bebé, o outro guarda-redes que Jorge Brás tem nesta convocatória, todos os jogadores de campo já foram utilizados e estamos a 5 minutos e 17 do final da primeira parte. Sim, no caso dos guarda-redes, creio que Jorge Brás irá optar por utilizar um durante uma parte e outro durante a outra parte do jogo. Vamos ver se é isso que se verifica. Hoje o eleito para o 5 inicial foi Vítor Hugo. Acredito que Bebé irá jogar na segunda parte, ou então, porventura, poderá optar por utilizar um dos guarda-redes durante toda a partida e utilizar o outro no segundo jogo desta fase de apuramento. Vamos ver o que é que o treinador tem em mente, mas acredito que será um pouco por aí. E agora o golo da Polónia, aí está, foi um lance de contra-ataque individual, foi Wojciechowski quem conseguiu arrastar o jogo da Polónia até à área de Portugal. Depois, muito bem, o número 13 polaco. Estamos a ver aqui a repetição do lance. É uma reposição de bola que é interceptada justamente pelo número 13 da Polónia. Consegue aguentar ali a pressão de Pedro Cari, evitá-lo, e depois o remate a sair mesmo entre o guarda-redes e o poste. Um gol também de muito belo efeito. Sim, esteve forte no 1-1, aguentou ali a carga de Pedro Cari. Numa tentativa de exploração de bola parada, como Portugal tem feito e bem durante esta partida, houve aqui uma interseção, uma saída rápida para o ataque e depois ali Vítor Hugo a fazer a mancha, mas a não ser suficiente para evitar o golo, uma vez que a bola foi muito bem colocada ao ângulo inferior esquerdo da baliza nacional. Nada muda nesta situação. Portugal sofre um golo, tem que ir à procura novamente de uma vantagem mais dilatada. E agora há aqui um primeiro tempo de desconto pedido por um dos bancos. Pareceu-me que foi a Polónia, não tenho a certeza, mas precisamente, José António, creio que sim, creio que foi a Polónia. Estamos a 4 minutos e meio. José António, vamos voltar a rever o gol da Polónia. Lá está, o lance do número 13 conseguiu a interseção, levou até junto à área de Portugal, evitou muito bem Pedro Cai no 1-1 e conseguiu um remate
que Vítor Hugo não conseguiu suster. Numa altura em que Jorge Brás dá indicações à seleção portuguesa, naturalmente que, corrigindo alguns aspectos, não estamos em posição de grandes ralhetes, por assim dizer, porque Portugal tem estado muito bem nesta partida. Sim, a Polónia acaba por marcar praticamente na única situação flagrante de gol, tirando aquele lance em que a bola acaba por bater na cara de Vamos só tentar ouvir um bocadinho do que diz. Está por um, mas é no primeiro gol. Estou a puxar para trás. Pontapé de linha lateral. 6 e 6. Bora, malta. Bora. Pontapés de linha lateral, lá está, foi nesta situação que Portugal acabou por sofrer o gol. Num pontapé de linha lateral ofensivo. Precisamente, mas ali Jorge Brás a dizer pontapés de linha lateral 6 e 6,5, claramente uma linguagem que só os jogadores entenderão. Isto é claramente uma noção daquilo que Portugal trabalha durante a semana, e os jogadores já sabem o que é que têm que fazer nestas duas situações que Jorge Brás referiu. Vamos ver se Portugal conseguirá continuar a criar situações de perigo e evitar. Agora mais uma vez, boa situação de ré, mas mais uma vez bem, Kriska. Sim, mas evitar fundamentalmente que se repitam erros desta natureza. Numa tentativa de marcar, provavelmente de protagonizar uma dessas jogadas estudadas, Portugal a permitir ali a interseção, saída rápida para o ataque, tem que evitar este tipo de situações e jogar de forma mais concentrada. E ainda ontem Jorge Brás treinava precisamente essas posições de 6, 6,5 durante o último treino antes deste jogo. José António Barbosa, no início da partida os topos não estavam preenchidos, mas durante a primeira parte foram-se enchendo. E já está, diria, quase tudo repleto. Está no pavilhão. Praticamente tudo cheio. Os bilhetes de convite que foram entregues encheram praticamente este pavilhão e, de facto, é curioso notar a atenção com que estes adeptos estão ao jogo. O silêncio mostra também um pouco isso. O silêncio mostra a atenção dos espectadores às jogadas de Portugal. Vimos a segunda falta de Portugal, foi João Matos. Falavas no silêncio com que as pessoas veem, de alguma forma, muitas delas, a ter o primeiro contacto com a modalidade. Sim, provavelmente. É uma modalidade apaixonante, é uma modalidade de que normalmente os adeptos de futebol de 11 também gostam, porque tem muitas semelhanças, como é evidente, mas em termos táticos, em termos de movimentações, é uma modalidade mais próxima do handball, mais próxima até do basquete, em termos de movimentações ofensivas e defensivas. Tudo isto faz com que seja um jogo muito apaixonante, um jogo muito veloz, um jogo de permanente parada e resposta, ataque contra ataque, e estas pessoas que estão aqui presentes no pavilhão municipal da Póvoa do Varzim, que enchem praticamente este pavilhão, hoje num dia de semana, final de tarde, uma excelente propaganda para a modalidade, com toda a certeza que sairão daqui hoje novos fãs para o futsal. Eu diria que, tirando ali uma pequena mancha de cadeiras por cima da baliza do guarda-redes da Polónia, o pavilhão está praticamente cheio, estará muito próximo da capacidade máxima de 2.300 espectadores. É isso o que tem, e segundo a Federação Portuguesa de Futebol, já o jogo de amanhã com a Noruega e também o do próximo domingo com a Roménia já tem lotação esgotada. Foram colocados à disposição dos adeptos os tais bilhete de convite, que falava há pouco o José António Barbosa, e eles teriam que ser levantados ou aqui neste pavilhão ou no estádio municipal, porque a Federação tem que prestar contas à UEFA em relação aos relatórios de presenças de público por questões de segurança. Ainda assim, a entrada é livre, mas todos os jogos da seleção têm lotação esgotada. Pedro, e aqui não podemos deixar de maneira nenhuma de enaltecer o trabalho que tem sido desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, não esquecendo a sua responsabilidade no sentido, e aqui grande defesa. Mais um excelente lance, primeiro uma combinação tremenda que conseguiu com que Bruno Coelho ficasse na cara do guarda-redes Kriska. O passe foi de Ricardinho, é ele quem inicia o lance, tabela com o número 10 português e depois ali na cara do guarda-redes polaco tira a figura, ainda assim depois não evitou o choque. E o jogador fica queixoso. Há ali um choque do joelho esquerdo de Bruno Coelho na zona lombar do guarda-redes polaco, uma situação dolorosa, mas já está recuperado, ainda bem para o jogador, ainda bem para o próprio jogo. Bruno Coelho, que é jogador do Benfica, é um jogador natural de Lisboa, mas curiosamente começou a jogar no Vila Verde e nesta altura depois de passar pelo Olivais
e também Belenenses chegou ao Benfica e agora também à Seleção Nacional. Lance de ataque da Polónia com perigo, o remate, a bola bateu ali em Fábio Cecílio e novo lance de perigo com a seleção polaca de alguma forma a colocar algum respeito nestes minutos finais da primeira parte. Sim, mais uma vez uma saída rápida para o ataque, novamente Portugal a tentar impedir esta saída através de uma ação faltosa, mas novamente Cardinal ao não conseguir ali interromper a progressão do jogador polaco. Podia ter sido o segundo. Portugal tem que estar mais atento a este tipo de situações e convém dilatar o marcador o mais rápido possível para depois não estar exposto a alguma surpresa negativa. 2 minutos. Desculpa, Pedro, tem sido sempre pela ala direita da seleção polaca. Precisamente. Ainda a Polónia no ataque, agora Ricardinho a evitar que o remate de Kryzel chegasse à baliza. Foi ele o autor do único gol da Polónia até ao momento. Canto do lado direito do ataque da Polónia. Batido para trás para um remate de primeira, muito bem, um remate de Krakzik. A bola não saiu muito longe da baliza, mas é mais um lance de belo efeito. Sim, muito bem trabalhado este lance. A Polónia aqui a mostrar que também sabe explorar este tipo de situações. É óbvio que não com a eficácia e a qualidade da seleção portuguesa, mas aqui também a mostrar toda a sua capacidade, um dado interessante para este jogo. Cardinal a tentar ali passar pela primeira muralha defensiva da Polónia. A Polónia que de alguma forma entrou muito contida no jogo e só se soltou, diria assim, após sofrer o terceiro golo. Agora mais um lance de ataque com perigo da seleção portuguesa e Kryzak mais uma vez mostrar serviço, mas diria que estará relacionado um acordar da Polónia com algum relaxamento da seleção portuguesa a chegar ao 3-0. Provavelmente. Houve aqui uma situação combinada entre um alerta que os jogadores polacos sentiram, uma necessidade de contrariar aquilo que estava a acontecer e ao mesmo tempo Portugal provavelmente a abrandar um pouco a velocidade do jogo e isto acabou por Mais uma vez a Polónia agora a tentar novamente pelo lado direito. Sim, isto acabou por resultar neste crescimento momentâneo da seleção polaca, mas que acredito que vai ser contrariado, se não ainda na primeira parte, uma vez que estamos perto do intervalo, mas sem dúvida nenhuma durante o segundo tempo. Último minuto da primeira parte, recuperação de Ricardinho, lançar Cardinal, mas muito atento o guarda-redes polaco a conseguir evitar que a bola chegasse ao número 7 português. Repara na repetição, na forma como Ricardinho faz o passo a olhar para o outro lado. Fantástico. E a forma também extraordinária como ele conseguiu, quase que em colher, tirar a bola ao jogador polaco. Ele que estava nessa situação, em situação defensiva. Precisamente. Aproveitar este momento para completar o raciocínio que fui obrigado a interromper há pouco, enaltecer o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol na promoção do futsal, do futebol de praia, do futebol feminino, do futebol de formação, a não se esquecer também daquilo que é a verdadeira missão da Federação Portuguesa de Futebol. Não pode apenas e só preocupar-se com a seleção principal de futebol de 11 e isso é um trabalho que tem que ser enaltecido, nomeadamente neste mandato de Fernando Gomes. Cartão amarelo, o primeiro da partida para o número 10 polaco, Krakzik, ele que no meio dos jogadores portugueses tentou sacar uma falta, é mesmo assim, e o árbitro não foi em cantigas. Não gostou da simulação. Estamos a jogar os últimos segundos da primeira parte, falta meio minuto. Cardinal conseguir ganhar a linha em ressalto, vai na linha de fundo, o remate vai surgir de Ricardinho, mas pegou muito por baixo na bola. A bola acabou por tomar muita altura. Sim, ali a ação de Zastavnik determinante para impedir que Ricardinho conseguisse visar a baliza da melhor forma. Faltam 15 segundos. Portugal ganha por 3-1, resultado que de alguma forma espelha bem aquilo que se tem passado nestes primeiros 20 minutos, tendo em conta também, em boa parte, a reação polaca a uma entrada bem mais forte da seleção portuguesa. Bola para Cardinal, boa simulação, o remate e golo! Grande golo de Cardinal, espetacular execução do jogador português. É extraordinária a forma como o Cardinal tira dois adversários do caminho, o defesa e o guarda-redes que foi até ao limite da sua área para tentar evitar o remate
Depois ainda Gladczak tenta evitar, mesmo em cima da linha de golo, que a bola entra, mas a execução de Cardinal é quase que incrível, não é? Sim, é uma obra-prima este gol de Cardinal. A recepção é perfeita e depois duas vezes com a sola do pé direito a tirar o adversário do caminho. Primeiro de costas para a baliza, depois no 1 para 1, olhos nos olhos com o adversário, a puxar para o pé esquerdo e uma finalização perfeita a fazer aqui o quarto golo, o segundo da sua conta pessoal e a mostrar o porquê de ser neste momento um dos melhores pivôs do futsal mundial. Dizias há pouco e com razão que porventura Portugal ainda poderia reagir no pouco que faltava da primeira parte, acabou por reagir, chegou ao 4-1, repôs a vantagem de 3 golos. Os jogadores recolhem aos balneários com um sublinhado de aplausos por parte dos adeptos. Nós daqui a pouco vamos regressar dentro de alguns minutos para a segunda parte. Telespectador da TV24, fica atento porque vai valer a pena ver a segunda parte deste Portugal-Polónia. Este Natal vai ser difícil esconder os nossos descontos. São mais de 10 mil livros com descontos de 20% a 50% em cartão leitor Bertrand. Bertrand, somos livros. Estas são algumas das pessoas que mais percebem de indústria e exportação em Portugal. Se há um banco que conhece o seu setor, é a Caixa. Venha falar com o seu gestor de exportador para exportador. Há um banco que ajuda a dar certezas ao futuro. A Caixa, com certeza. Chegou o cartão que lhe dá um universo de vantagens, como ter descontos em combustíveis na Galp. Cartão Universo, o universo nas suas mãos. TAEG 18,3%. Estas são algumas das pessoas que mais percebem de indústria e exportação em Portugal. Se há um banco que conhece o seu setor, é a Caixa. Venha falar com o seu gestor de exportador para exportador. Há um banco que ajuda a dar certezas ao futuro. A Caixa, com certeza. Recargas Glade Discreet. Use-as na embalagem desdobrável ou para animar o seu lar nos nossos suportes elétricos com um novo design. Dê uma nova vida à sua casa com as recargas Glade Discreet. Vento e chuvas fortes causam estragos por todo o país. São já muitas as estradas condicionadas por inundações e quedas de árvores. Nos próximos dias o mau tempo vai continuar. Por isso o melhor que tem a fazer agora é falar com a Marta. Olá, é comigo que quer falar? Quando se trata do seu automóvel, o melhor é estar sempre protegido. Adira já e, por menos do que imagina, inclua as coberturas de fenómenos da natureza e furto ou roubo. Ligue, vá às nossas lojas ou, mais simples ainda, a ok.pt. Ok Teleseguros, um pouco mais à frente. Porsche EcoSport com sistema de chave inteligente. Estas são algumas das pessoas que mais percebem de indústria e exportação em Portugal. Se há um banco que conhece o seu setor, é a Caixa. Venha falar com o seu gestor de exportador para exportador. Há um banco que ajuda a dar certezas ao futuro. A Caixa, com certeza. Para dar o meu melhor em campo, sempre optei por uma alimentação saudável e pelos melhores suplementos. Hoje, jogo noutros campos, mas a vontade de vencer é a mesma. Por isso, confia em Vitasol, o multivitamínico do Viva Melhor. Vitasol é um multivitamínico rico em vitaminas, sais minerais e probióticos para uma vida mais saudável e ativa. Vitasol não está à venda em farmácias. Liga 808 20 20 26 e peça já o seu. Para continuar a festejar as vitórias do dia a dia, todos os dias. Vitasol, o multivitamínico da Viva Melhor. Já está a dar o Last Christmas outra vez? Então boas festas, ou festas boas. Porquê é que não deixam a árvore de Natal todo o ano e tiram-lhe só um pano de cima quando chegar à altura? Eu gosto de uma árvore de Natal bem grande. Problema, pôr a estrela lá em cima. É época de estarmos com familiares que não vemos há muito e andarmos à pancada com eles após bebermos demais.
A 13 de dezembro, participe no Grande Prémio de Natal EDP. Prova mítica do calendário português com quase 60 anos de existência. Venha correr no coração de Lisboa, onde o Natal começa mais cedo. Inscreva-se em banif.pt ou numa agência Banif. A 13 de dezembro, não perca o Grande Prémio de Natal EDP. Descobriu o projeto certo para melhorar o seu dia-a-dia? A Capital Mais é a solução para o concretizar e manter o seu orçamento equilibrado. O crédito pessoal com mensalidades e taxa fixa. Ligue 808 500 501 ou vá a capitalmais.pt. Capital Mais, para o que conta na sua vida. Porsche EcoSport com sistema de chave inteligente. Olá, tenho uma novidade para todas as pessoas que têm dificuldade em ouvir. A Acústica Médica lançou um dos aparelhos auditivos mais pequenos do mundo. É muito leve e discreto. Repare no seu tamanho reduzido. Ligue 800 500 900 e peça uma amostra grátis deste novo aparelho auditivo. Verifique como é praticamente invisível quando o está a usar. Faça você mesma experiência. Ligue já 800 500 900 e peça uma amostra grátis sem qualquer custo ou compromisso. Esta é uma oferta Acústica Médica. Recargas Glade Discreet. Use-as na embalagem desdobrável ou para animar o seu lar nos nossos suportes elétricos com um novo design. Dê uma nova vida à sua casa com as recargas Glade Discreet. Antes de usar Corega, pensava que não precisava de um creme fixativo. Não era para mim. Mas ao experimentar, senti a prótese melhor ajustada. E agora consigo comer de tudo. Corega ajuda a fixar a prótese e acelerar a entrada de alimentos. Agora sinto-me muito mais segura. Confiante. Não se vê? Corega. Fixação forte e segura. Todo o dia. Estas são algumas das pessoas que mais percebem de indústria e exportação em Portugal. Se há um banco que conhece o seu setor, é a Caixa. Venha falar com o seu gestor de exportador para exportador. Há um banco que ajuda a dar certezas ao futuro. A Caixa, com certeza. Com o Lidl é fácil cuidar de todos os cantos da casa. A partir de quinta-feira, não perca. Aspirador 2 em 1, 54,99€. Lidl, 20 anos mais para si. Era incompreensível como fosse apresentada uma moção de rejeição. Quer dizer, do meu ponto de vista, aqui o que faltou foi uma moção de confiança. A moção de rejeição é apresentada como uma moção de desconfiança. A sua rejeição significa objetivamente uma afirmação de solidariedade. Verdadeiramente, aquilo que leva à direita neste debate a falar do argumento da legitimidade não é a questão formal de ter havido um partido mais votado que não formou o governo. A questão essencial para a direita é que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português passaram a fazer parte da solução do governo. Em direto da Póvoa do Varzim, transmissão dos jogos decisivos da fase de apuramento para o play-off. A TVI 24 com a Seleção Nacional de Futsal a caminho do Mundial 2016 na Colômbia. Ricardinho e companhia querem dar espetáculo. Portugal-Noruega, sexta-feira, às 18h30, em direto na TVI 24. O café sabe à descoberta e à partilha de bons momentos. O café sabe a vida. Delta Q vive mais. Descubra agora a nova Cool Evolution. Mas ela não estava cheia de dores. Pensei que não conseguia andar, correr ou saltar. Estava enganado. Voltaren Plast. Um emplastro com uma tecnologia de nova geração, ultra fina, apenas com 1 milímetro de espessura. Discreto e fácil de aplicar. Atua diretamente no foco da dor, libertando o seu efeito anti-inflamatório e analgésico durante 12 horas. Voltaren Plast. Único com os 4 benefícios. Voltaren, a alegria do movimento. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to
find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. 24, estamos de regresso para mostrar a segunda parte deste Portugal 4, Polónia 1. A Polónia já está no terreno de jogo. José António Barbosa, ainda falta a seleção portuguesa e a equipa de arbitragem. Exatamente, ainda não saiu do balneário a nossa seleção de Portugal e a seleção da Polónia já está aqui há 2 ou 3 minutos a aguardar então o início desta segunda parte, e também falta a equipa de arbitragem. O certo é que os adeptos estão animados. Muito boa tarde, estamos em direto para a TV 24. Já era adepta do futsal? Sou. Sempre que posso, assisto aos jogos. E o que está a achar da seleção portuguesa? Está a ser um bom jogo, uma boa exibição. Acha que Portugal pode vencer os 3 jogos que se vão realizar até domingo? Eu acho que sim, tem equipa para isso. Está a gostar do que está a ver? Sim, sim, estou a gostar mesmo. Muito obrigado. 2 adeptos então que estão aqui numa das bancadas onde eu tenho acesso, enquanto vão então entrando os diretores da Federação, e também numa altura em que Ricardinho é o primeiro a entrar em campo. Regressa Portugal para esta segunda parte. Vamos daqui a pouco tentar perceber com que 5 é que Jorge Brás vai começar esta segunda parte. Vemos aqui Rui Pedro Brás interpretar muito rapidamente estatísticas de remates: 27-10 para Portugal e 6 remates dentro da área, 21 para Portugal fora, mas um domínio também a nível de tiro ao boneco, por assim dizer, evidente a seleção portuguesa. Sim, claramente. Nota-se alguma dificuldade por parte de ambas as equipas de explorar zonas de penetração mais próximas da baliza. A grande maioria dos remates têm surgido em zonas exteriores. Creio que é natural num jogo desta natureza, num torneio de apuramento para o Campeonato do Mundo. É natural que as equipas explorem melhor as ações defensivas, mas o que é certo é que Portugal tem tido um domínio avassalador em todos os capítulos do jogo. A nota de destaque neste arranque da segunda parte é que Vítor Hugo mantém a titularidade na baliza, e no 5 inicial temos Fábio Cecílio, Bruno Coelho, Ricardinho e Cardinal. Portanto, apenas o guarda-redes e a dupla do Inter Movistar a repetirem a titularidade do início do jogo. Desta vez sai a Polónia para tentar encurtar distâncias. Uma primeira perda de bola ali na zona do meio-campo, e a reposição agora a pertencer à seleção portuguesa. Na imagem, técnico português Jorge Brás, 43 anos, ele é selecionador nacional desde 2010, sucedeu a Orlando Duarte, de alguma forma a dar continuidade ao trabalho efetuado durante uma década por Orlando Duarte, e que teve justamente em Jorge Brás um adjunto nos últimos anos em que foi selecionador. Sim, também por isso foi uma mudança mais pacífica, digamos assim, foi uma continuidade. Jorge Brás, mais jovem, a explorar outro tipo de metodologia, mas a dar continuidade a uma filosofia muito próxima daquilo que Orlando Duarte preconizava. Orlando Duarte, que de resto, justiça lhe seja feita, foi provavelmente o maior responsável, a par de nomes como Olímpio Matos, como outros que também surgiram no futsal português ao longo das últimas 2 décadas, mas principalmente estes 2, os principais responsáveis pelo crescimento da modalidade no nosso país, no que diz respeito ao capítulo técnico. Ele que de alguma forma acabou por ser responsável por 3 das 4 presenças de Portugal em fases finais do Campeonato do Mundo. Como esperamos que Portugal esteja na Colômbia. Agora aqui um remate de Ricardinho para mais uma intervenção. Grau de dificuldade médio, por assim dizer, para o guarda-redes, que não é pequenino e que estava enquadrado ali com o remate do número 10 português. Mas eu dizia que se Portugal chegar à Colômbia, será a 5ª presença consecutiva em fases finais do Campeonato do Mundo, numa altura em que Ricardinho novamente a não acertar na baliza
Ele que anda desejoso de fazer o gosto ao pé, mas ainda não foi desta. Sim, a bola a sair ali muito por cima, Ricardinho porventura a perceber que tinha um adversário a cobrir o caminho da baliza, a tentar picar a bola, mas esta a sair demasiado por cima. É mesmo como estavas a dizer, se Portugal conseguir o apuramento para o Mundial, e agora remata acrobático, fantástico, aqui os polacos a mostrarem que também sabem jogar bonito e sabem explorar algumas das armas que Portugal mais tem explorado ao longo desta partida. Como eu estava a dizer, se marcarmos presença no Campeonato Mundial da Colômbia em 2016, será a 5ª presença consecutiva, como dizias e muito bem. A primeira na Guatemala em 2000, depois em Taiwan em 2004, Brasil 2008 e Tailândia em 2012. O melhor registro continua a ser o primeiro, medalha de bronze no Mundial da Guatemala. Faz agora 15 anos, numa equipa onde se encontravam jogadores como Naná, como Pedro Costa, André Lima, Ivan, muitos históricos do futsal nacional, e que agora vem nesta seleção aqui uma digna sucessora desses feitos alcançados há 15 anos. Lance mais um de ataque da seleção portuguesa. Desta feita foi Bruno Coelho a surgir, a vir do meio para a direita, a rematar, mas a atenção do guarda-redes polaco a evitar mais um golo da seleção portuguesa. Vemos aqui a repetição do lance, passe mais uma vez de Ricardinho a abrir ali linhas, a encontrar linhas para que os passes encontrem uma boa direção, mas não conseguir evitar o guarda-redes da Polónia. Sim, não tem sido fácil para Portugal rematar em posições mais frontais de finalização. Agora Ricardinho aqui à procura de espaço. Ele puxou para a direita, não tem a tal magia no pé direito como tem o da esquerda, e depois optou por mudar o flanco de jogo. Mas de qualquer das formas, sprint, Pedro, este sprint de Ricardinho, um jogador da equipa. Exatamente. Isto é aquilo que faz, efetivamente, com que Ricardinho seja o melhor jogador do mundo. Tecnicamente é fantástico, é um prodígio, mas há outros jogadores tecnicamente muito evoluídos. O que não fazem é isto. Não conseguem conciliar toda essa capacidade técnica depois com este altruísmo, com esta capacidade de jogar para o coletivo, de se sacrificar em função da equipa. É isto que faz com que Ricardinho seja o melhor jogador do planeta na atualidade. Um grande espírito de sacrifício também, para além de todo o talento que lhe é reconhecido. Numa altura em que também já entrou Fabinho na seleção portuguesa e João Matos. João Matos, precisamente. Agora é João Matos quem não consegue controlar a bola nas melhores condições, deixa fugir, e a reposição é para os polacos. Temos também Tiago Brito já dentro do campo. Neste momento aqui um 5 inicial alternativo. Pedro Cari acaba de entrar também para o lugar de Cardinal. Portanto, muitas mudanças passados apenas 3 minutos, precisamente, nesta segunda parte. Polónia a tentar instalar-se no meio-campo português, ainda que com dificuldade. A pressão portuguesa logo ali junto à linha divisória do terreno. O remate de Franz a não levar a melhor direção e de alguma forma nem sequer assustar o guarda-redes português. Sim, sem qualquer perigo este remate. Há pouco estávamos a referir essas dificuldades de Portugal marcar presença em zonas frontais e favoráveis de finalização. O que é certo é que dos 4 golos que a turma das esquinas conseguiu marcar esta tarde, 2 foram de bola parada e apenas Cardinal conseguiu encontrar os caminhos da baliza polaca em situações de jogo jogado. Cardinal tem essa capacidade, essa veia goleadora fora do comum. Foram 2 golos extraordinários por parte do pivô do Inter Movistar. De resto, a vir ao de cima aquilo que tínhamos preconizado no arranque desta partida, muita qualidade na exploração dos lances de bola parada. E também Cardinal nesses lances a fazer valer a sua qualidade individual e a desenvencilhar-se dos adversários. Ainda Portugal agora no ataque, bola para Fabinho. O remate, a bola saiu junto ao poste, mas para o lado de fora. Ainda assim é canto para a seleção nacional. A bola terá tocado no guarda-redes, terá ele defendido aquilo que poderia ter sido justamente o 5º golo para Portugal. Sim, muito atento aqui o guarda-redes polaco, a bola ali a entrar numa zona que é sua. É certo que aquela zona é do guarda-redes, mas o remate era traiçoeiro e podia ter surpreendido Krisca. Numa primeira análise, até a sensação com que ficamos do ângulo em que nos encontramos é que a bola teria batido no poste e não tendo sido defendida por Krisca. Polónia a tentar vir para a frente, Sobalczyk, número 5, o capitão. Mantém Portugal uma pressão muito subida no terreno, o que dificulta a projeção ofensiva da Polónia, que, repare-se neste lance, acaba com Fabinho a controlar o adversário e a saída da bola. Agora a possibilidade da Polónia sair em contra-ataque, 2-2, mas a não haver o acompanhamento
de Sobalkzik, ele que estava já indicado para uma substituição e de alguma forma por causa disso não terá subido o suficiente no terreno para aproveitar um lance de contrapé da seleção de leste. Pedro, e agora no momento em que entramos nos últimos 15 minutos da partida, creio que será a altura em que a condição física da Polónia começará aqui a ressentir-se um pouco perante o ritmo elevado que os jogadores portugueses continuarão certamente a imprimir a este jogo. Se eu tivesse que apostar, eu diria que a Polónia é séria candidata a ficar em último lugar do grupo. As dificuldades que Portugal tem vindo a sentir para dilatar o marcador podem ser um indicador de algumas dificuldades acrescidas que iremos encontrar frente à Noruega e à Roménia, que por razões distintas, creio eu, terão equipas superiores a esta Polónia. Vamos ver se isso se confirma ou não. O que é certo é que para já 4-1, apesar de ser um resultado confortável, não é de maneira nenhuma aquilo que muitos estariam à espera, com um domínio mais avassalador por parte de Portugal. Esse domínio, a verificar-se, poderá ser a partir de agora com a condição física dos polacos a ressentir-se. De alguma forma, podemos, de uma forma muito rápida, projetar também os dois encontros que restam a Portugal nesta qualificação. Este está meio caminho andado para correr bem, 4-1. Amanhã a Noruega é uma seleção que não tem histórico de confrontos com Portugal, mas que apresenta de alguma forma como cartão de visita alguns resultados interessantes perante seleções de muito poderio, como a Itália e o Azerbaijão, que conseguiram inclusivamente empatar esses jogos. É verdade, Itália e Azerbaijão, que como todos sabemos são seleções que jogam com muitos brasileiros naturalizados, são seleções muito fortes, seleções de primeira linha do futsal mundial. E a Noruega, atenção a este contra-ataque, muito bem contrariado aqui por parte de Tiago Brito, mas depois uma precipitação a fazer com que os homens da turma das esquinas se dessem o pontapé de canto. Como estávamos a referir, a Noruega, não sendo uma equipa com um grande historial na modalidade, tem vindo a crescer nos últimos anos, tem tido uns jogos amigáveis muito simpáticos, com resultados muito, eu diria, quase inesperados. Portanto, podemos esperar aqui uma Noruega ambiciosa, a querer intrometer-se na luta pelo segundo lugar. Creio que Portugal vai, como é evidente, fazer valer a sua supremacia, a sua superioridade técnica, mas creio que é um jogo onde podem surgir algumas dificuldades que muitos não estariam à espera. Agora Portugal a tentar chegar com perigo junto à área da Polónia, numa altura em que dávamos uma última pincelada sobre a Roménia, que será porventura dos 13 adversários de Portugal aquele que, em teoria, nos pode criar maiores dificuldades. Sim, a Roménia é uma seleção que pode apresentar-se aqui como uma incógnita, e a razão, e aqui agora... E agora a primeira falta da Polónia na segunda parte. Fabinho muito bem a rodar e a ganhar posição com bola ao número 13, Kryzel, da Polónia, que foi ele, diga-se, o autor do único gol dos polacos até o momento, e depois, sem discussão, esta falta assinalada à defensiva polaca. Falta e cartão amarelo. E repara, a entrada de Ricardinho, Cardinal e Fábio Cecílio. 3 homens lá para dentro no momento da marcação desta falta, o que indica que Portugal irá mais uma vez tentar explorar uma jogada de laboratório. Cardinal afigura-se como o provável marcador do livre, mas também Fábio Cecílio ali se encontra, e portanto vamos ver o que é que o laboratório português nos reserva. Toque de Cardinal, mas a ser interceptado, e agora Cardinal numa primeiro puxar o braço do número 10, Krakzik, e vai ver cartão amarelo livre, a cortar claramente o contra-ataque do jogador polaco, que interceptou muito bem o livre marcado pelo jogador português e depois seguia praticamente isolado para a baliza do Vítor Hugo. Sim, Cardinal aqui não tinha outra alternativa. O que se passou ali é muito simples. Ricardinho tenta fazer o bloqueio, impedir que o jogador polaco acompanhe a movimentação de Fábio Cecílio, que aparecia nas suas costas, mas o passe de Cardinal foi demasiado denunciado. O jogador polaco conseguiu interceptar o lance e saiu rápido para o contra-ataque. Cardinal tinha que fazer falta e acabou por ver o amarelo naturalmente. Remate de Pater, bateu ali em Fabinho. Insistem os polacos pela esquerda, mas a bola já ultrapassou a linha do fundo, na altura em que Zastatnik conseguiu cruzar, e portanto a bola pertence à seleção portuguesa. Vítor Hugo para Fábio Cecílio. Há pouco pedias uma apreciação também à seleção romena. Ora, a Roménia é uma equipa, como eu dizia, é uma incógnita pela simples razão de que é uma seleção em fase de transição e não sabemos se irá apresentar-se aqui com os jogadores mais veteranos. E agora um lance em que novamente Kryzel consegue uma interseção
Vítor Hugo faz muito bem a mancha, o polaco fica a pedir mão, terá ou não o guarda-redes português jogado a bola com o braço naturalmente fora da sua área de jurisdição. Nova perda de bola da seleção portuguesa, bola no meio, o corte e depois o desvio para o segundo golo. O golo que de alguma forma acontece com sorte, a bola vem de um ressalto, mas depois... É uma desatenção que não pode acontecer. Muito bem o polaco a nunca perder o sentido de posicionamento, repare-se, e depois a conseguir bater Vítor Hugo, que foi Zastaknik, perante ali o escorreganço de Tiago Brito, que perdeu completamente o sentido da bola. O mesmo não aconteceu com o polaco e fez o segundo gol. O momento decisivo deste golo é aquele ligeiro toque no pé direito de Arnaldo. Há ali um azar. Arnaldo, ao tentar o corte, acaba por desviar a bola do jogador nacional que se preparava para fazer o corte no solo. Depois a bola a sobrar para o jogador polaco, que, tirando proveito dessa desatenção coletiva, consegue contornar Vítor Hugo e fazer o 4-2. É um gol que, no meu entender, não estava aqui nas contas de Jorge Brás. Com toda a certeza o selecionador nacional estaria a contar chegar aos 10 minutos finais da partida com a mesma vantagem da primeira parte ou até mais dilatada. Neste momento uma vantagem de apenas 2 golos, a obrigar a alguns cuidados nesta reta final da partida. E o certo é que o lance deste segundo golo da Polónia acontece, atenção agora, Arnaldo e Joe a combinarem o remate do português e o golo! Golo de Portugal, que nasce também de mais uma bola ganha em terreno ofensivo. Mas muito inteligente aqui Joe. Numa fase inicial pode ceder à tentação de avançar imediatamente para a finalização, mas opta por fazer aqui o amorti para Arnaldo, e depois Arnaldo, também ele de forma altruísta, a colocar novamente em Joe, a perceber que conseguia arrastar a marcação, e depois Joe com toda a calma do mundo a fazer o 5-2. Agora sim, mais uma vez, uma vantagem de 3 golos permite que Portugal faça uma gestão mais eficaz daquilo que serão estes últimos 12 minutos. José António Barbosa, de alguma forma poderão ter ficado apreensivos os adeptos, mas vibraram naturalmente com o quinto gol da seleção. Exatamente, vibraram os adeptos e vibrou também Tiago Brito, que no banco estava bastante chateado e já se conseguiu vislumbrar um sorriso na cara do jogador da seleção nacional. Reposição então dos 3 golos de desvantagem. Eu há pouco ia dizer que o gol da Polónia vem de 2 perdas de bola consecutivas, 2 interseções em pouco menos de 2 minutos, e de alguma forma Portugal também a fazer o mesmo, e a Polónia a provar o mesmo veneno. Agora Portugal em situação ofensiva, Mário Freitas para Joe, bem sobre o adversário, mas depois não conseguir evitar o adversário na altura do remate. Ré. Em simulações o jogador do Benfica, mas a bola acabou por bater no adversário. Mas neste momento nota de destaque para estes 2 elementos mais recuados, Arnaldo Pereira e Joe, 2 jogadores que vieram acrescentar algum pragmatismo ao jogo da seleção nacional. Estavam um pouco atabalhoada à forma como Portugal atacava a baliza adversária. Joe, através de uma simplicidade diria das suas movimentações, a forma como coloca a bola mais veloz, consegue fazer uma maior circulação do esférico, e Arnaldo com toda a sua experiência aqui a permitirem que Portugal encare esta fase do jogo de forma mais pragmática. Creio que foi inteligente por parte de Jorge Brás lançar estes 2 elementos nesta fase do jogo. Bola ganha pela Polónia em situação perigosa que poderia dar contra-ataque, mas acabou por ser resolvida com eficácia pela defesa portuguesa. Reposição agora para a Polónia. Mário Freitas quase ali a interceptar o lance. Agora a recuperação de bola pelo capitão Arnaldo. Agora uma fase mais confusa, onde as marcações são mais apertadas, ainda que em zonas mais subidas do terreno, e tanto Portugal como a Polónia terem alguma dificuldade em sair a jogar. Arnaldo. Mais uma interseção, bola para Pater a tentar o remate. Mais uma vez Arnaldo a evitar sequer que a bola chegue à baliza. Muito bem, Arnaldo, um jogador que já não tem a velocidade de outrora, a velocidade essa que lhe valeu a alcunha de Expresso de Bragança nos seus tempos áureos, mas é um jogador com uma experiência, com uma determinação, com uma entrega ao jogo a todos os níveis inexcedível, um jogador ainda muito importante neste grupo de trabalho. E agora mais um lance em que no chão, Craque Zico
consegue tirar a bola depois de a ter perdido, consegue recuperá-la perante o jogador português Mário Freitas e de bica consegue rematar, mas a bola saiu muito perto da baliza de Vítor Hugo. Alguma sorte à mistura, mas nota de destaque para a abnegação do jogador polaco ali a impedir que Portugal saísse para o ataque e a conseguir ainda avançar para uma finalização que podia ter surpreendido Vítor Hugo pela forma como foi de bico, exatamente como disseste, de primeira, podia ter apanhado ali o guarda-redes nacional desprevenido. Bruno Coelho a jogar com o Ré, Arnaldo, Bruno Coelho novamente, Portugal a tentar manter a dinâmica do ponto de vista ofensivo, a não haver jogadores à espera da bola, em constante movimentação, para tentar de alguma forma também, como disseste há pouco, desbaratar. Agora Arnaldo em posição, lá está, excelente, muito bem. Nunca o carrossel português sempre a circular e Ré a ver ali Arnaldo, que de repente, perante toda esta movimentação, ficou na cara do guarda-redes. Muito bem, Arnaldo ali a explorar uma movimentação próxima daquilo que é uma movimentação típica de pivô, mas o facto de Portugal jogar sem pivô permite também que surjam estas movimentações, esta colocação de jogadores em zona de finalização mais próxima da baliza, coisa que temos conseguido poucas vezes neste jogo. Arnaldo não conseguiu chegar ao golo, mas fica aqui o sinal da movimentação positiva. Deixa-me só dizer-te que estão a assistir a este Portugal-Polónia 2.179 adeptos. Lá está, muito próximo dos 2.300 da lotação esgotada, como referíamos há pouco. E depois de um lance em que novamente Kriska evita mais um golo da seleção portuguesa na sequência de um canto, e Portugal a estar à beira de ampliar esta vantagem, que nesta altura é de 3 golos. Estamos a 8 minutos e 45 do final da partida. Portugal vai tentando gerir, ao mesmo tempo que não esquece naturalmente que é preciso, havendo oportunidade para isso e criando oportunidades para isso, ampliar esta vantagem. Sim, numa altura em que Ricardinho e Fábio Cecílio ocupam os lugares de Mário Freitas e Arnaldo Pereira, mas mantém-se com toda a certeza a capacidade de movimentação e de aceleração dos 5 jogadores, ou dos 4 neste caso, com Vítor Hugo dentro do campo. Agora a reposição pertence a Portugal, lado direito, a meio do meio campo ofensivo da Polónia. Ré vai deixar a bola para um primeiro desvio, e há um desvio ali essencial, senão Ricardinho podia desviar ao segundo posto com sucesso. O lance continua confuso na área da Polónia e termina nas mãos de Kriska. Portugal consegue desequilibrar com relativa facilidade. Ainda mais uma intervenção agora, bola para Ré, pode fazer o golo, o remate, mais uma grande defesa, aliás festejada de forma veemente pelo guarda-redes polaco, que está seguramente a ser o homem de maior destaque da seleção de leste. Sim, tudo bem feito ali por parte de Bruno Coelho e de Ré, mas o guarda-redes polaco a negar o 6º da seleção. A Polónia a tentar responder, mas é um polaco perante 3 portugueses e naturalmente estava votado ao fracasso esta iniciativa ofensiva. A bola para Ré, o remate, mais uma grande defesa, recarga e a bola a sair por cima. Fábio Cecílio ali em excelente posição, poderia ter feito o 6º golo, mas mais um lance de contra-ataque. E mais uma grande defesa de Kriska, que de alguma forma a sublinhar aquilo que vamos dizendo em relação à sua atuação. Tem tido naturalmente muito trabalho, mas sofreu 5 golos, e se não fosse ele, o resultado já poderia ter quase chegado aos 2 dígitos. Sim, mas é inevitável, Pedro. Qualquer guarda-redes de qualquer uma destas seleções que vão disputar este torneio de apuramento aqui na Póvoa de Varzim contra Portugal, arrisca-se a ser o homem do jogo. É de tal ordem a superioridade da seleção portuguesa, é de tal ordem o número de situações de perigo criadas junto da baliza adversária, que um guarda-redes minimamente eficaz arrisca-se praticamente sempre a ser o homem do jogo. São muitas as situações de intervenção. Agora aqui Ricardinho a deliciar o público no pavilhão municipal da Póvoa de Varzim. E mais uma defesa de Kriska, agora há um remate de Bruno Coelho, e ele cá estamos, parou no peito, segurou com o cachaço e colocou a bola. Estava à vontade, deu para tudo, e de alguma forma Ricardinho a brindar-nos com um bocadinho da sua magia. Valeu mais que um golo da seleção, porque o público ficou em êxtase. Justamente, ele que aproveitou também então essa à vontade
para mostrar alguma da sua habilidade, sem comprometer aquilo que é, no fundo, o jogo da seleção portuguesa. Agora um excelente passe de baliza a baliza, quase que encontrou Fábio Cecílio, e ele não conseguiu recolher da melhor forma. Dizer que há pouco, quando falavas, e vemos justamente na imagem, Luís Neto, ele que é natural aqui da Póvoa de Varzim. Há pouco víamos-lo na altura em que passavam imagens do banco de suplentes da Polónia, ele que ainda a meio desta semana jogou em Valência, jogou na Bélgica pelo Zenit, internacional português, natural da Póvoa, não perder a oportunidade de vir aqui também apoiar a seleção. Sim, mais um grande nome do futebol português aqui nas bancadas do Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. Também Vítor Bahia se encontra nas bancadas a assistir a este jogo, não só como apreciador da modalidade, mas também como representante da Federação Portuguesa de Futebol. Dois grandes nomes do futebol português aqui a reconhecerem a qualidade do futsal nacional. E Ricardinho continua a saga de procura do gol e extraordinária finalização do número 10 português, que vem aqui ao banco festejar com alguém em particular, que é... Vai à bancada. Vai à bancada, ao filho, naturalmente. Exatamente. Mas a execução do mágico português é extraordinário, não foi em força, foi em jeito. Sim, repare-se, há aqui uma primeira defesa e depois Ricardinho a olhar para a esquerda e a colocar a bola para o lado direito, por baixo das pernas do guarda-redes polaco. Finalmente o gol mais desejado, o gol do mágico Ricardinho, e Portugal a chegar à meia dúzia. Temos agora aqui 1 minuto de desconto. Eu gostava só de dizer o seguinte: Ricardinho há pouco tem aquele gesto de colocar a bola no pescoço, que não se interpreta esta situação como uma falta de respeito pelo adversário, muito pelo contrário. Ricardinho é dos jogadores com maior fair play, com maior desportivismo, com maior respeito por todos os intérpretes do jogo. Vamos ouvir o técnico português. Dá para atravessar, não vale a pena andar a saltar casas no ataque, é jogar no mais próximo, jogar curto os dois e dar apoio sem bola, mais nada, tá? Se vos acompanha, afunda mais um bocado, se trocam a parar e apoiar o portador da bola próximo, apoiar o portador da bola próximo, não vale a pena atravessar casa, eu sei que são 5, vamos lá, agora não, ainda não. Sabemos o que temos que fazer. Está sim. Olha, não precisamos correr o risco depois tanta... Mata o jogo e acaba. Não confundas isto com isto. Há vontade para Ricardinho acabar com o jogo, mas acima de tudo Jorge Braz a pedir, resumindo, simplicidade de processos. Sim, duas notas muito interessantes deste tempo técnico. Esta frase final: mata o jogo se quiseres. Estás à vontade para fazer para criares o que bem entender. Precisamente, mas também aquela frase inicial: não faz sentido estarmos a queimar casas no ataque, jogar mais apoiado. Ou seja, aqui uma nota para Portugal não tentar fazer um jogo tão direto, não tentar verticalizar tanto, não tentar fazer passes tão longos que permitam interseção por parte dos jogadores polacos. Jogar mais apoiado, fazer a sucessão de passes, o carrossel que Portugal faz tão bem, e o golo vai acabar por surgir com toda a naturalidade. E numa altura em que a 6 minutos do final da partida e com 6-2 no resultado, a Polónia adota a estratégia de guarda-redes avançado. Nesta altura é Zastaknik quem está com a camisola diferente, justamente porque abdicam de ter a guarda-redes na baliza para atacar em superioridade numérica, expondo-se àquilo que poderá ser naturalmente alguma perda de bola ou alguma reposição mais rápida por parte da seleção portuguesa, que no entanto agora vai calmamente para o ataque e lá está, fazendo as coisas pelo procedimento habitual. Sim, a estatística diz-nos que a situação de guarda-redes avançado corre mais vezes mal do que bem. É uma situação de risco extremo, uma situação em que as equipas jogam todas balanceadas para o ataque. Qualquer perda de bola, qualquer interseção de um passe pode significar um golo para a equipa adversária, mas apesar da estatística dizer que é uma situação que corre mais vezes mal do que bem, é uma situação a que as equipas acabam por recorrer com muita frequência, principalmente em situações de desvantagem de 1, 2 ou até 3 golos. Neste caso em concreto, com 6-2 no marcador, creio que o único objetivo da Polónia poderá ser tentar desfazer um pouco esta desvantagem, para que na conta final do acumulado de golos, juntamente com a Roménia e juntamente com a Noruega, a Polónia possa tentar sonhar com o segundo lugar nesta fase de grupos. Ainda assim expondo-se ao tal risco que falavas de ver sofrer ainda mais, esta desvantagem. Polónia no ataque, João Matos a interceptar o remate e a ceder canto.
A TVI leva até si, a TVI 24, os 3 jogos da seleção portuguesa de futsal a caminho do Mundial da Colômbia do próximo ano. Estamos a ver o Portugal-Polónia amanhã às 18h30. Vamos levar até si o Portugal-Noruega, jogo da segunda jornada desta fase de apuramento. E no domingo às 4h30 da tarde temos o Portugal-Roménia. Como dissemos no início da transmissão, apuram-se os 2 primeiros classificados e o primeiro classificado é cabeça de série, portanto evita desde logo as formações teoricamente mais fortes. Para além deste grupo de Portugal, explicar que há mais 6, portanto num total de 7 grupos, passam os 2 primeiros de cada grupo e vão 14 equipas disputar então 7 finais de acesso ao Mundial da Colômbia, que será realizado em setembro de 2016. A Polónia no ataque. A tentativa disso continua em situação ofensiva a usar os 5 jogadores de campo. Cá está agora a interseção de Joe. A bola sobra para Ricardinho, a não conseguir tirar partido do contra-ataque porque de alguma forma agora Pater acabou por cair, não ficou, levou ali um encontrão no peito, creio eu, de Ricardinho, que pede desculpa, foi involuntário naturalmente. Aliás, Ricardinho... Há pouco não dizíamos aquilo por acaso, quando dizíamos que Ricardinho é um jogador com um fair play tremendo, com um desportivismo e um respeito fantástico por todos os intervenientes desta modalidade. Aquilo que ele faz é a sua forma de jogar. Os pontapés de bicicleta, os cabritos, os toques de calcanhar, estes momentos de magia servem acima de tudo para trazer mais público para a modalidade. Não é de maneira nenhuma, não pode de maneira nenhuma ser interpretado ou encarado como uma falta de respeito pelo adversário. Avolumam-se os golos, avoluma-se também mais um lance de perigo de Portugal, agora tentativa de finalização em habilidade que não resultou, mas víamos ali alguns dados, sobretudo nos remates. Portugal já atingiu os 50 remates contra apenas 17 da Polónia. Impressionante. Ainda assim, creio que Portugal pode e deve aumentar o seu grau de eficácia, o seu grau de concretização de situações de golo. Frente a seleções mais poderosas, Portugal não conseguirá de maneira nenhuma chegar a números próximos dos 50 remates à baliza adversária. Temos aqui uma percentagem de eficácia de cerca de 10%. Não é dos piores números, como é evidente, mas creio que Portugal pode e deve aspirar a fazer melhor do que isto. Mas também, como dissemos, também já referimos na transmissão, Kriska está a fazer uma belíssima partida e a evitar justamente que os números tomem uma dimensão mais negra para a seleção da Polónia. Dizer que, de alguma forma, Portugal já ultrapassou o resultado do último jogo. Agora com Portugal em boa posição para aumentar ainda mais a vantagem, mas a bola a perder-se. Dizia, Portugal no último jogo com a Polónia em 2013, em março de 2013, venceu por 5-2, um jogo de apuramento para o europeu, portanto nesta altura já estamos a vencer por 6-2. E no histórico de confrontos com a Polónia, dizer que em 11 jogos ganhamos 10 e perdemos 1, justamente o primeiro jogo que Portugal disputou com a Polónia já há 15 anos. Portugal na altura perdeu por 3-0, a partir daí soma só vitórias e pelo que se desenha esta tarde, o final de tarde aqui na Póvoa de Varzim, mais uma vitória para Portugal. Ricardinho agora a comandar mais uma iniciativa de ataque. Aí está o distribuidor, o criativo. A bola para Bruno Coelho, novamente Ricardinho. Estamos a entrar nos últimos 2 minutos da partida. Muito poucas faltas nesta segunda parte, com o resultado também mais... nem de propósito. Aqui Fábio Cecílio falha completamente a bola e acerta na perna do adversário. Sim, completamente sem intenção, como podemos verificar. Há ali uma antecipação por parte do jogador polaco a chegar primeiro à bola. Fábio Cecílio já não consegue travar o movimento e acaba por atingir o adversário. Oportunidade agora talvez para terminar aquele raciocínio que iniciámos há pouco acerca da Roménia. Vamos ver se é desta. A Roménia que teve a sua melhor prestação no Europeu de Gondomar, quando chegou aos quartos de final, mas já foi há 8 anos e de então para cá a renovação tem sido feita de forma algo lenta. Portanto, a expectativa é perceber se a Roménia vai apresentar como jogadores mais utilizados esses veteranos que conseguiram chegar aos quartos de final no Europeu em 2007, ou se vai apresentar uma seleção já com mais jovens. É uma incógnita, acredito que vai ser um misto de experiência e irreverência, mas como é evidente, precisamos de ver a Roménia em ação para perceber o que é que conseguirão fazer no sentido de contrariar o futebol da Seleção Nacional.
A Roménia vai jogar com a Noruega depois deste Portugal-Polónia para fechar a primeira jornada. Portugal defrontou a Roménia ainda este ano, de 2015, em março, na fase de apuramento para o Campeonato da Europa. Venceu na Polónia, aliás na Roménia, por 4-1, numa altura num jogo decisivo em que Portugal necessitava de vencer por mais 2 golos e acabou por conseguir essa vitória, tendo que o gol decisivo marcado nos últimos minutos da partida. E é o gol que coloca de alguma forma Portugal a disputar em fevereiro próximo a fase final do Campeonato da Europa na Sérvia. Bola para João Matos. Bruno Coelho. Novamente para João Matos. Sem queimar etapas, Portugal controla a bola, 4 golos de vantagem. Ricardinho agora numa jogada individual a ganhar um salto, remate. E a bola a sair ao lado, não pegou bem na bola o número 10 de Portugal. O remate saiu ali enrolado e agora aqui uma falta de Ricardinho a tentar impedir que o guarda-redes polaco lançasse o contra-ataque ali de cabeça, a dificultar a ação. Mas aqui o remate a sair enrolado ligeiramente ao lado. Ricardinho aqui ainda à procura de mais um golo, numa altura em que entramos nos últimos 15 segundos da partida. Vai terminar este Portugal-Polónia, Portugal a cumprir aquilo que era expectável, mais forte, a jogar em casa e a vencer por 4 golos de vantagem. Vem das bancadas a contagem decrescente. Justamente. Tempo para mais uma defesa de Krisca, de alguma forma também confirmar aquilo que foi o jogo. Portugal a atacar, a rematar muito, a fazer apenas 6 golos. Repetição para este passe de letra de Ricardinho ainda há poucos instantes. Ele que foi uma das figuras desta partida, fez um golo, abrilhantou naquilo que pôde a exibição de Portugal, que foi boa, foi uma exibição séria acima de tudo. E onde também cardinal pelos 2 golos e sobretudo pela forma como concretizou os 2 golos, acaba por ser um dos destaques entre o bom desempenho da seleção. Claramente, até porque os golos surgem na primeira parte, numa altura em que estava difícil furar a muralha defensiva polaca, e aquilo que dizes corresponde precisamente àquilo que se pede a esta seleção neste torneio de apuramento. Seriedade, profissionalismo. Aqui vemos Ricardinho a abraçar o selecionador Jorge Brás, que entre eles uma cumplicidade que já não é de agora, já vem de algum tempo a esta parte, mas como dizia, Portugal, se for sério, se for profissional, se fizer o seu jogo, vai ultrapassar este torneio de apuramento sem grande dificuldade. Tem que garantir o primeiro lugar precisamente para fugir aos grandes tubarões do futsal que poderá encontrar nesse play-off em março e abril do próximo ano. Eu diria que estamos a assistir agora ao agradecimento recíproco, quer dos adeptos para com a exibição da seleção portuguesa e quer da seleção naturalmente pelo apoio que foi prestado pelos mais de 2.000 espectadores neste país.